Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podemos Debater. Eu sou a Bianca. E eu a Juliana, e neste episódio vamos falar sobre as dificuldades que estão associadas à compra da primeira casa e dos vários encargos também a ela associados. Para percebermos melhor esta realidade, vamos ouvir duas perspectivas muito diferentes, uma de quem trabalha todos os dias no setor e outra de quem passou recentemente por todo o processo. E para isso temos connosco o Ruben, que é consultor imobiliário, e o Simão, que decidiu sair de casa da mãe e comprar a sua primeira casa. Olá aos dois, aliás, e sejam muito bem-vindos. Olá, Muito bem-vindos. Ruben, vou começar por ti. Começaste a tua formação na área do imobiliário há cerca de 4 anos. E disseste-nos que tinhas alguma experiência antes disso. Podes-nos contar um pouco como é que entraste neste ramo? Sim, eu sou técnico de energias renováveis, formação. Depois segui para um instituto de investigação na zona de Coimbra, na qual nós investigávamos construção, novas formas de construção, otimização de recursos, de energia, e estive lá 2 anos e meio. Após isso, passei pela minha área de formação muito rápido e depois ingressei na área do imobiliário, com cerca de 22 anos até hoje. E pronto, no fundo foi ir afunilando o tema do imobiliário, que chegou ao ponto que já era uma curiosidade minha e chegou ao ponto de realizar, e comecei todo o processo de aprendizagem de consultor até ao dia de hoje, que estou a exercer em pleno o agente imobiliário e toda a dinâmica diária de ser agente. E antes disso já tinhas tido alguma experiência de venda com o consumidor? Sim, eu já sou empreendedor desde os 19 anos. Eu só tive um único patrão e passei por muitas áreas de venda, na área da nutrição, na área dos ginásios, na área do desporto, de marcas esportivas de roupa, e no fundo fui acumulando experiência na área da venda, e quando cheguei ao imobiliário fui juntar 2 mundos. Foi a experiência da construção com a experiência do público, e pronto, foi só unir os dois e... Foi mais fácil. Sim, e foi simples. E o que é que tem-te mantido na área, com o passar dos anos? O que me tem mantido é a possibilidade de crescimento a nível financeiro e a nível de transformação de sítios, de pessoas. Nós também abrimos uma empresa de reabilitar casas associada à consultoria imobiliária, na qual pegamos em casas antigas e remodelamos e vendemos chave na mão. E no fundo é uma forma de sermos pessoas ativas na sociedade e de trazermos valor acrescentado para melhorar a crise habitacional, que no fundo é a falta de casas e de opções para compra. Simão, agora aos 30 anos, ou melhor dizendo aos 29, decidiste comprar a tua primeira casa e sair de casa da tua mãe. O que é que te fez, nesta idade, tomar essa decisão? Bem, é assim, eu até já o queria fazer mais cedo, mas era um bocado complicado, não é? Porque tinha que sempre dar aquela entrada e eu estava a tentar juntar dinheiro, mas sempre que eu conseguia juntar o dinheiro, as casas valorizavam. E ao mesmo tempo ainda tinha que pagar todos aqueles valores que nós sabemos na parte da escritura, e então era sempre complicado de chegar à meta. Entretanto, o governo apresentou as propostas de ajuda aos jovens, sendo que uma delas era, por exemplo, não pagar os impostos no ato da escritura, e tendo em conta que eu consegui juntar, só não tinha esse dinheiro, sei que era o momento certo, comecei à procura e acabei por fazer uma compra. Da tua primeira casa. Agora acho que era importante falarmos também de uma medida, neste caso 2017, o Porta 65. Ruben, podes-nos explicar de forma simples o que é este apoio e quais é que são as suas restrições, neste caso? Sim. Sim. O Porta 65 no fundo foi criado com o intuito de melhorar e otimizar os custos que os jovens têm com a habitação. As rendas são uma grande fatia para onde vai o rendimento dos jovens, e o Estado na altura tentou minimizar isso. Pronto, o Porta 65, no fundo, os requisitos não são assim tão elaborados, é preciso ter a idade entre os 18 e os 35, sendo que se viver em união de facto pode ir até aos 37, o parceiro. Depois não pode ter nenhum imóvel na sua posse, sem ser o arrendamento, não pode ter ligações ao senhorio a nível familiares, e no fundo são estes requisitos. A renda que ele assumir não pode passar 60% do seu ordenado bruto, para o Estado poder dar a ajuda. No fundo, se reunir estes requisitos, depois é ir ao portal da habitação, preencher um formulário simples, que mete o IRS, mete algumas características que, a nível fiscal, para o Estado perceber a sua necessidade,
e depois, ao fim de 45 dias, o Estado dá a resposta e publica no próprio portal, com o aviso de e-mail, se foi aceita ou não a proposta. E, no fundo, para ter acesso a isto. Depois, a nível de acesso puro e duro, ou seja, a nível de dinheiro, quanto é que recebe? Aquilo está por escalões, tem 3 escalões, a nível dos rendimentos, tem 1, 2, 3, e depois é progressivo perante os anos, ou seja, no primeiro ano, o escalão 1, que é o mais, com as pessoas com mais dificuldade, recebem 50% da renda, depois também está por tabelas a nível dos sítios nacional. No primeiro ano recebe 50%, para vos dar o exemplo do caso mais drástico, e ao fim e a partir do terceiro até ao quinto ano, tem uma redução de 20%, ok? As pessoas têm menos dificuldades, começam a receber 30 e acabam em 10. Depois, as zonas do interior e as zonas de ARU, ou seja, Área de Reabilitação Urbana, que é os centros urbanos, têm uma majoração, ou seja, recebem mais 30% sobre aquele valor. E, por exemplo, em Ancião, que é um Norte Distrito de Leiria, temos um caso de um rendimento de 1.800 euros em conjunto, numa renda de 400 euros, conseguem buscar 200 euros, é 50% da renda mensal. Então, é uma grande ajuda. Simão, antes de comprares a tua primeira casa, alguma vez ponderaste ingressar assim num destes planos como o Porta 65? É assim, mais ou menos. Eu não sei se o Porta 65 levou alguma alteração, mas eu na altura cheguei a fazer simulações e eu não era abrangido porque não tinha as condições todas necessárias para poder, para poder usar conseguir o Porta 65. ter o apoio. E por outro lado, eu também sou mais a favor de estar a investir numa coisa que é minha do que estar a alugar e dar dinheiro a outra pessoa. Ou seja, eu prefiro estar a pagar ao banco o empréstimo, mas como todos sabemos, as casas estão sempre a valorizar. Significa que no futuro, se eu quiser vender a minha casa, em princípio, não irei ficar a perder dinheiro. Ou seja, posso ou fazer um investimento em que ganhe dinheiro, ou no pior das hipóteses, acho que o que me acontece é ficar a zero, ou seja, saldo zero, e é de facto como se tivesse alugado, mas pelo menos tentei. E pronto, estou a investir numa coisa minha, é diferente, são as minhas regras, posso fazer o que eu quiser com a casa porque de facto é minha, portanto... Então tu nunca tiveste aquele receio ou medo de te pôr na compra de uma primeira casa, porque sabias sempre, ou olhaste sempre com um olhar de investimento, ou seja, nunca nada está perdido? Mais ou menos, é assim, eu acho que mete sempre um bocado de medo, porque eu acabei por investir todas as minhas poupanças na casa, não é? Se alguma coisa corresse mal, obviamente que eu também tinha algo a perder, mas pesando todas as variáveis, pareceu-me ser a escolha mais indicada. Ok. Ruben, isto é muito comum, existir pessoas que, como o Simão, jovens como o Simão, chegarem ao pé de ti, quererem comprar uma primeira casa e dizerem, tenho isto, o que é que eu faço? Sim, nós no fundo vamos apanhando um bocadinho de tudo a nível de público-alvo, mas é frequente apanhar no intuito de quererem rentabilizar o dinheiro e não estar, como o Simão estava a dizer, a despejar dinheiro para outra pessoa. No fundo tem ali sempre um ativo que historicamente durante os anos vai valorizar e no pior dos cenários vendem um dia, se não conseguirem suportar o empréstimo e tem uma mais-valia ali criada. É muito frequente nós termos jovens já com essa forma de pensar nos últimos tempos, sim. Simão, tu falas-nos que quando foste para esta compra da primeira casa que tu passaste por este processo todo sozinho. Nunca procuraste ajuda por ti próprio porque dominavas o assunto ou que é que... Não, é assim, eu não dominava o assunto, mas por outro lado também as pessoas à minha volta também não dominavam o assunto, ou seja, eu de facto fui pedindo algumas ajudas, eu tive de facto algumas ajudas esporádicas, mas não tive um acompanhamento de parte de alguém mais íntimo durante todo o processo. Aí foi uma coisa mais sozinho. Eu de facto tive uma pessoa de uma imobiliária que me ajudou na parte da compra, mas em termos de tomar decisões e isso tudo, foi sempre tudo da minha parte. Ok. E agora em relação aos novos apoios do Estado, muitos têm ouvido falar do crédito a 100%. E Ruben, podes-nos falar um pouco acerca deste apoio e que cuidados devem os jovens ter antes de pedirem o crédito? Sim, é mesmo uma questão do cuidado, que é, às vezes apanha-se a notícia no ar e pensa-se que é tudo dado e não é bem assim. A pessoa tem que ter a mesma credibilidade para o banco que uma outra pessoa qualquer tem que ter. No fundo tem que ter os mesmos requisitos, tem que ter a mesma taxa de esforço, tem que ter os rendimentos possíveis para ir buscar, para poder ter aquela mensalidade mensalmente. Simplesmente o Estado ajuda na comparticipação da entrada, inicial, ou seja, exatamente, a pessoa não tem que ter os 10% para entrar.
e ajuda nos impostos, no imposto selo e no IMT. Um caso real, em 250 mil euros, estamos a falar de poupanças na ordem dos 25 mil de entrada e de 9.500 de impostos. Estamos a falar de cerca de 35 mil euros e é a diferença entre comprar ou não comprar para um casal jovem, neste caso. Simão, tu na altura também viste esta questão do financiamento a 100%, mas Sim. houve ali umas dúvidas Sim. que surgiram. Assim, não foram bem dúvidas. Eu vi, de facto, eu quando fiz eu fiz duas simulações. Eu fiz a primeira para saber mais ou menos que tipo de casa podia procurar, em termos de valores, e depois fiz uma mesmo final, que era para poder avançar para o banco, com a proposta do banco. E o banco apresentou-me, de facto, variadas propostas, sendo que uma delas também estava lá incluído o financiamento a 100%. O que acontece é que o financiamento a 100% para mim não é bem uma ajuda. Eu percebo que para quem não tem a entrada que possa ser uma alavancagem, mas em termos de valor que eu vou pagar ao banco ao fim do empréstimo, eu vou ficar a perder dinheiro, porque as taxas depois vão ser mais elevadas. Seja, tendo em conta que eu tinha a entrada, ou seja, eu inicialmente até pensei mesmo, assim, vou ficar com o dinheiro de lado para alguma eventualidade e vou pedir os 100%. Mas quando eu comecei a fazer cálculos e comecei a ver os valores que me estavam a ser apresentados, de facto não compensava. E ao fim, eu tenho um empréstimo a 40 anos, ainda consegui fazer a 40 anos. Eu ao fim dos 40 anos já vou pagar quase, se não me engano, 2, 3 casas. Se fosse com isso dos 100%, ainda era mais um grande bocado de dinheiro. E então eu comecei a pensar que se calhar não era assim tão benéfico. Percebo para quem não tenha que possa ajudar, mas para quem tem, eu acho que não compensa. Nesse processo, quando nós vamos comprar casa e quando vamos pedir um empréstimo, existem sempre várias ofertas e vários bancos. Tu procuraste vários bancos ou como é que foi esse teu processo? Foi assim, na altura eu de facto procurei vários bancos, até cheguei inicialmente a usar uma mediadora de crédito e foram apresentadas várias propostas. Eu na altura cheguei à conclusão que havia um banco específico que de facto estava a apresentar melhores propostas na altura e foi por esse banco que eu optei. Quando as propostas me foram apresentadas, de facto havia proposta variável, havia a dos 100%, havia mistas, havia também uma fixa, portanto havia, lá está, eu depois tive que escolher destas qual era a proposta que mais me agradava, na realidade. Ruben, tendo em conta os prós e contras de cada um dos apoios, achas que o Estado está efetivamente a facilitar a vida dos jovens? Eu acho que quando nós vamos comentar isto, temos que olhar para dados e temos que perceber o que é que acontecia antes e o que é que aconteceu depois do Estado criar estes apoios. Se vamos falar a nível dos financiamentos, a prova mais real que nós temos é a quantidade de financiamentos que existiram dos jovens após a medida ser feita. E só para terem um dado, em abril deste ano, 54% dos empréstimos foram a jovens, dos empréstimos totais bancários. E desde que a medida foi criada já se compraram 25 mil casas por jovens. Então estes dados permitem-nos ter uma opinião fundamentada em que realmente houve uma intensidade da procura. Isto depois cria outros problemas associados à procura e à oferta, mas realmente os jovens aproveitaram, estão intensos à procura desses imóveis e das soluções enquanto a medida durar. Nota-se realmente que há essa intensidade de procura. Agora acho que entrávamos aqui numa parte de conselhos, dando as duas perspectivas. O Simão, que passou por esse processo, já tem a sua casa, e o Ruben também, como uma pessoa que ajuda frequentemente jovens. Simão, que conselhos é que dás a jovens que estão na tua idade, ou mais novos ou mais velhos, que estão a pensar comprar casa? É assim, eu de facto tenho muitos conselhos para dar. O primeiro é para... É assim, é verdade que o melhor dia para comprar casa foi ontem, o segundo melhor é hoje, mas ao mesmo tempo não tenham pressa e não deixem que a ansiedade tome conta, de vocês e de vós, e que não comprem algo que depois não gostam. Por exemplo, eu cheguei a ver certas propostas, cheguei a ver certas casas que nas imagens pareciam uma coisa, visualmente pareciam outra, e eu cheguei a levar pressão do agente imobiliário que me acompanhou para eu comprar uma casa que tinha defeitos e não era boa e pronto. E então eu acho que às vezes as pessoas têm que pôr os pés na terra e perceber que se calhar mais vale esperar para o dia da manhã, porque pode aparecer uma coisa melhor, que foi o que aconteceu no meu caso. Outros conselhos que eu também posso dar é que, por exemplo, na altura do CPCV, eu aconselho sempre a validarem as assinaturas, apesar dos CPCVs
que é o contrato de promessa, compra e venda, permitir que há uma cláusula que permite que não seja necessário ver essa validação, em termos legais, facilita muito, se houver alguma questão, facilita muito se de facto estiver autenticado pelo notário. E não é assim tão caro como as pessoas pensam. Eu acho que paguei na altura, se calhar, entre 15 a 20 euros. Se calhar fui ao sítio certo. Outra coisa que eu também acho que, pelo menos para os jovens, acho que faz sentido, tendo em conta que estamos a investir as nossas poupanças todas, eu acho que deveriam não deixar de não meter uma cláusula resolutiva. Cláusula resolutiva significa que, se acontecer algo que estará exposto na cláusula, nós não perdemos o nosso dinheiro, porque a maneira como o CPCB funciona é: nós entregamos então tal sinal à outra pessoa, ou à pessoa que está a vender o bem, e se por algum motivo eu quiser recuar, eu perco o dinheiro. Se o vendedor quiser recuar, o vendedor tem que me dar em dobro do sinal. O que acontece é que às vezes pode haver algum problema com o banco e nós podemos, depois de dar o sinal, não conseguir financiamento para a casa. E então, se tivermos essa cláusula resolutiva, sabemos que não vamos perder as nossas poupanças de uma vida. Portanto, eu diria que estes são, assim, os conselhos mais óbvios que eu poderei dar. E onde é que aconselhas que os jovens acedam a essa informação? Porque muitas pessoas ficam confusas. Onde é que hão de encontrar as informações? É assim, eu por acaso, eu fui aprendendo isso com a vida. Eu quando fui fazer o CPCV, não estava lá nenhuma destas coisas, mas eu depois consegui falar com uma pessoa que tem mais experiência na área e que me ajudou e aconselhou, e essa pessoa é que me disse assim: olha, vê lá o que é que estás a fazer e tenta ter isto em cima da mesa, porque isto de facto é importante. Depois consegui também falar com uma pessoa advogada amiga que confirmou que de facto isto faz diferença e que mesmo que estejam lá as cláusulas a dizer que as pessoas resolvem as coisas a bem, é muito preferível, mesmo em termos legais, ter lá escrito, porque aí não há margem para dúvida. Está lá e pronto. Portanto, agora é assim, em termos de se informarem, acho que pode ser ouvir este podcast, por exemplo. Acho que é uma boa maneira de se informar. Portanto, boa dica. É isso. E no teu caso, Ruben, que conselhos dás a futuros jovens que estejam a pensar? Pronto, os conselhos que eu posso dar é principalmente analisem, seja com pré-financiamento ou de outra forma, qual é que é o custo ou qual é que é a vossa possibilidade perante os rendimentos que podem gastar numa casa, para não criar falsas expectativas perante o mercado imobiliário, e depois analisem se for, às vezes é mais difícil se for a longo prazo, mas se for a curto, médio prazo, onde é que é a localização ideal para vocês, para começarem a monitorizar valores, se faz sentido aquela localização perante os valores, faz mais sentido ir para uma localização, às vezes 20, 30 km faz uma diferença gigante no valor do metro quadrado e pode ser útil na mesma. Dou-vos um exemplo muito rápido. 5 km pode demorar tanto tempo como fazer 30. Depende da localização de onde vocês vêm. Então, às vezes as pessoas olham muito para o tempo que perdem no trânsito, ou o tempo, à distância que estão da casa e do trabalho, mas às vezes não é assim tão linear. Então, vejam a localização ideal para começarem a monitorizar valores e depois vão acompanhando, neste caso, de onde procurar informação, vão procurando consultores ou pessoas que façam conteúdos destes temas, que sejam credíveis, que associem credibilidade e vão aprendendo até o processo de compra e vão se sentir muito mais seguros quando chegarem a esse ponto. Falamos muito de comprar e para quem quer arrendar. No arrendamento, a nível é mais ou menos também o mesmo sentido, ou seja, ir monitorizando dados, ir percebendo o que é que faz mais sentido, por exemplo, para quem vive em Lisboa, faz mais sentido estar perto do metro, faz mais sentido, quais é que são os serviços que são mais importantes para a pessoa, e depois ver as possibilidades que pode pagar e ir, com esta ajuda do Estado também, ir monitorizando as suas possibilidades, para não ir criando, na verdade, as falsas expectativas e ir estando equilibrado na escolha e na decisão. Muito obrigada aos dois, foi muito bom ter-vos aqui para esclarecer muitas dúvidas sobre a compra da primeira casa. E tu que estás desse lado, já pensaste em comprar a casa? Conta-nos desse lado a tua história. Este foi o Podemos Debater, eu sou a Bianca e eu a Juliana, e até ao próximo episódio.